Fala galera, tudo bem? Obrigado por participar do portal Aqui Treinamentos. Gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal e, se possível, desse um like para eu saber se vocês estão gostando dos vídeos e faça os comentários, valeu? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre renomeação ou alteração do controlador de domínio. Quais são os riscos na alteração do domínio? A primeira seria bloquear os usuários de efetuar login nos computadores. Então tem que prestar muita atenção nos procedimentos que estão sendo realizados para não acontecer o bloqueio dos usuários, eles conseguirem logar normalmente nos computadores. E outras são os aplicativos que estão vinculados ao seu domínio. Você precisa levantar, porque terá que fazer alguma alteração. Uma delas é do Exchange Server 2003, que é o único que suporta a alteração do AD. Se você tiver o 2007 para frente, já não é suportado pela Microsoft. Você terá que criar um novo ambiente, beleza? E tem o DFS que precisa fazer uma alteração utilizando o ADS Edit, beleza? Existem algumas premissas para ser executada na renomeação do domínio, que são elas. O nível da floresta e do domínio precisa estar com, no mínimo, o Windows Server 2003. Deletar as políticas de GPO Software Packages. O que seria essa GPO? Seria aquela GPO que você coloca ou por computador ou por usuário, que faz a instalação automática dos programas. Caso tenha no seu ambiente, irá apresentar problema na renomeação do domínio. Então, o que eu sugiro antes de fazer a renomeação? Faz um backup, depois deleta essa GPO, porque senão vai apresentar problema, mas podemos corrigir com a DS Edit. Você precisa criar uma zona de DNS primária com o novo nome do domínio, executar o comando random, que é o comando responsável pela renomeação do domínio, executar o comando gpfixap, que é para corrigir as entradas de DNS antiga para o novo e também do NetBIOS, do antigo para o novo, e executar o comando netdom computer name para corrigir o sufixo dos servidores de domain controller. Depois vocês têm que reiniciar os computadores, tá? Aqui ocorre alguns problemas, nem todos os computadores entram no domínio automaticamente. Então o que eu recomendo, deixa o computador ligado enquanto estiver sendo alterado o domain controller, só ligado, não deixa nenhum logado. Quando vocês terminarem de fazer a alteração, espera uma hora mais ou menos, para verificar se eles alteraram automaticamente, clicando em outro usuário. Se não funcionou, reinicia duas vezes o computador, né? E mesmo assim, se continuar, ele não reconhecer, aí eu recomendo utilizar o ProfWins. Por que o ProfWins? Você não vai precisar ter que refazer o perfil do usuário. Então, se ele está com o Outlook configurado, a área de trabalho dele, documentos, o ProfWins ele consegue fazer isso. Colocar em outro controlador de domínio, sem perder as configurações do usuário. Beleza? Então, vamos para a prática. Então, vamos lá. Estou conectado aqui no nosso servidor Windows Server 2016, que é o Domain Controller, e eu vou começar a renomear o domínio. Então, eu vou abrir aqui o executar, digitar cmd, que é o nosso prompt de comando, e digitar netdom carry fsmo. Netdom carry fsmo. E aí aqui ele me dá os servidores do fsmo, beleza? Só para ver quem é o domínio responsável pelas rulers do fsmo. Então, vocês podem verificar que é esse servidor aqui, que é o SRV NIS01, e está conectado aqui no meu domínio, h3.local. Vou abrir aqui o AD. Vocês podem perceber que eu tenho dois servidores, que é Domain Controller. O SRV NIS01, que é o principal, e o SRV 3CX. Então, o que nós precisamos fazer? O primeiro passo é abrir o DNS e criar uma zona do domínio novo que nós queremos implementar. Então, criar aqui, botão direito, nova zona, selecione aqui Primary Zone, deixa selecionado para todos os DNS que estão rodando no domínio. Vamos escrever aqui o nome no domínio, somos.local, que é o nome
novo que eu quero colocar. Vou colocar aqui manter para permitir a atualização e finalizar. Beleza, a zona está criada. Você já pode perceber ali que já aparece linkado com o meu servidor SRV NIS. Beleza? Então vou fechar aqui o DNS. Vou abrir aqui as propriedades do sistema, só para vocês conferirem. Está aparecendo aí SRV NIS 01 conectado no nosso h3.local. O domínio h3.local. Então eu vou abrir aqui o iniciar. Clicar aqui com o botão direito em cima de Command Prompt, More e executar como administrador. Colocar aqui CD Documents, ou seja, ele vai ficar nesse documento, né? Toda operação que eu executar, ele está nesse diretório. Eu vou dar o comando random, que é rename domain, /list, para ele me gerar o arquivo XML. Vocês podem confirmar aqui que gerou esse arquivo domain list.xml. Eu vou abrir aqui com um bloco de notas. Vocês podem confirmar que aparece aí o nosso domínio h3.local, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Mandar substituir tudo que é h3.local para o nosso novo domínio que nós criamos, que é o somos.local. Então, o que eu marco aqui? Vou marcar replace e ele vai trocando todos que estavam h3.local para somos.local. Ficou faltando um. Então, replace, perfeito. Trocou os três aqui. Ou seja, nós queremos trocar a nossa floresta para esse nome agora, de h3.local para somos. E aí aqui tem o NetBIOS, que é quando o usuário se conecta no computador e aparece lá o domínio. Então, de H3, eu vou colocar aqui só somos, ou seja, o usuário precisa digitar somos barra o usuário dele. Beleza? Vou dar um salvar, fechar. E agora eu vou continuar aqui com os comandos. Então, o comando continua sendo o mesmo, random barra show forest, que é para mostrar todas as modificações que nós fizemos já está aparecendo lá naquele arquivo. Como vocês podem verificar, já está aparecendo tudo somos.local. Agora vamos digitar aqui random barra upload, ou seja, eu vou subir o arquivo com as alterações. O comando foi executado com sucesso. O próximo comando é random barra prepare, que ele vai começar a preparar as atualizações. Vocês podem verificar aqui que ele deu falha no primeiro, né, 1753, aguardando outros DCs para responder. Beleza, ele falou que falhou nos dois servidores. Vamos dar uma olhadinha. Ele, apesar que apareceu que a operação está completa, mas vamos dar uma olhadinha. Então vamos abrir aqui o DNS e vamos dar uma olhadinha lá no nosso forward lookup zones e na somos.local. Já pode conferir que já está aparecendo os dois servidores aí, os dois name server e o IP 10.16.16.11, que é o nosso SRV NIS 01. Beleza? Então, por mais que falhou lá no comando, eu vou até rodar novamente só para conferir se está tudo certo. Então, render prepare novamente. Vamos ver se ele vai conseguir se comunicar com os DCs agora. Lembrando que eu tenho dois. Beleza, perfeito. Ele preparou com sucesso os dois servidores agora. Os dois servidores foram contactados. A operação foi executada com sucesso. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Eu só rodei o prepare novamente porque deu erro, mas geralmente ele sempre passa de primeira, tá? Então, vai executar o comando render barra execute, ou seja, vai executar a operação, aguardando os DC responder. O script foi executado
com sucesso nos dois servidores. Foram contactados os dois, né, nenhum retornou erro. A operação completada com sucesso. Agora o servidor vai ser reiniciado. Só a gente esperar o tempo de 1 minuto que ele faz a reinicialização automática. Beleza. Ele reiniciou aqui. Vamos dar um Ctrl Alt Del. Vocês podem perceber que está como H3/administrator. Vou clicar aqui em Other User, porque ele está tentando logar com o último usuário. Já podem confirmar que já está aparecendo ali logar como somos, ou seja, já teve alteração. Então vou tentar logar aqui com o Administrator, colocar aqui a senha. Ele está logando, pode perceber que ele ainda está aparecendo como H3/administrator. Nós iremos arrumar isso ainda. Vamos abrir o prompt de comando como administrador. E vamos rodar o comando gp fixapp/old_dns. Aí nós iremos colocar o DNS antigo, que é h3.local, barra new DNS, ou seja, iremos colocar aqui o novo domínio que nós criamos, que é somos.local, e vamos dar um Enter. Beleza, ele está dando um erro. Por que ele está dando esse erro? Era para eu ter excluído antes. Tem uma GPO que é a instalação de deploy. E não pode ter nenhuma GPO de deploy. Então, o que nós temos que fazer? Nesse caso, como eu não deletei, eu vou abrir aqui o ADS Edit. Vou deixar aqui as configurações padrão. Vou conectar aqui no nosso DC, que agora é Somos, local. Entrar aqui no CN System, procurar aqui em Policies. E agora eu tenho que caçar aqui se está como usuário, né, a política, o deploy da instalação desse Max. Se ele está como usuário ou como máquina, tá? Então, vamos procurar aqui, vamos entrando em política por política. Para não acontecer isso, eu recomendo antes de vocês rodarem esse comando, apagar todas as políticas de deploy, tá? Seja ela por computador ou por usuário. Beleza, nenhuma eu encontrei aqui por usuário, né? Cliquei em todas as políticas aqui. Vamos tentar clicar em máquinas para ver se encontramos o nome da política. Beleza, ó, uma já apareceu aqui, ó, CN Class Store Packages. Beleza, já tem uma aqui. Então, isso aqui é um deploy de algum executável que nós colocamos para instalar automaticamente por computador, tá? Uma política. Vamos ver se tem mais alguma. Beleza, tem outra aqui. Mais um pacote. Tá, perfeito. Então vamos clicar aqui 2 vezes no pacote para ver se identificamos
Ele só aparece ali como MS File System, né? O nome do caminho. Então já pode ajudar. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um delete, tá? Para deletar esse aqui. E eu também vou fazer a mesma coisa aqui no outro, porque também depois ele vai pedir. Beleza. Fiz isso, vou dar seta aqui para cima para copiar e vou dar um Enter. Vamos ver se ele vai conseguir fazer a correção do GP, do Group Policy. Beleza, conseguiu executar com sucesso. Ou seja, ele corrigiu as entradas do antigo domínio para o novo. Agora eu vou dar outro comando aqui, gp fixap, né? old nb, que é o NetBIOS. E aqui é a mesma coisa. Vou colocar como new nb, tá? Então, ou seja, old nb é o domínio antigo, que é H3, né? Que é o nome do NetBIOS. E o new nb eu vou colocar como somos, beleza? Ele deu o comando com sucesso. E eu vou rodar aqui por último o Window Clean, ou seja, para limpar todas as operações do rename que eu estava fazendo, foi concluído com sucesso. E por último, para finalizar o processo de renomeação, handle/end. Opa, digitei errado aqui. É handle com m/end. A operação foi executada com sucesso, ou seja, eu terminei o processo de renomeação do domínio, tá? Agora ele já está respondendo tudo como somos.local. Então vou abrir aqui o nosso Windows Explorer, vou clicar aqui com o botão direito em este computador, propriedade. Vocês observar, o computador já está aparecendo como srvnis. Em domínio ele já aparece como somos.local, mas o full computer name ele está aparecendo com domínio antigo, srvnis.h3.local. Então, eu vou abrir aqui o DOS e vou digitar o seguinte comando: netdom computer name srvnis01, que é o nome do servidor, .h3.local, espaço, barra add, dois pontos, srv-nis 01.somos.local. E vou dar um Enter. O que que ele está fazendo? Ele está adicionando esse sufixo somos.local no nome do computador, tá? O comando foi executado com sucesso, perfeito. Então, eu vou digitar aqui agora netdom computer name srvnis.h3.local. Em vez de utilizar esse barra add, eu vou digitar aqui make primary, dois pontos, srvnis.somos.local. Ou seja, ele irá definir esse domínio, esse DNS completo como primário. Beleza, ele falou que o comando foi executado com sucesso. Vou clicar com o botão direito aqui em este computador, propriedades. Em full computer name agora aparece como srvnis.somos.local. Eu vou reiniciar após todas as alterações. Enquanto isso, eu vou conectar aqui no nosso servidor Windows Server 2012, que é o outro domain controller, tá? Que era o secundário. Então ele está ainda aparecendo com o domínio antigo. Vou colocar aqui outro usuário. Já aparece lá, ó, ele alterou automaticamente. Então está aparecendo como somos. Vou logar aqui com o usuário administrator, colocar aqui a senha. Beleza, já apareceu ali como somos h.local. Vou abrir aqui as propriedades do sistema. Vocês podem conferir que o domínio já foi alterado automaticamente, ou seja, eu rodei o comando lá no nosso servidor Windows Server 2016, foi alterado automaticamente no 2012, tá?
Então eu vou abrir aqui o CMD, clicar com o botão direito, executar como administrador e vou rodar o mesmo comando que eu rodei lá no 2016, tá? netdom computer name, coloco o nome do servidor, no nosso caso é SRV, beleza? Barra add, dois pontos, o domínio novo, né? Agora completo. Então, srv-h3.local. Estou adicionando esse domínio. Beleza. Ele adicionou com sucesso. Agora vamos definir ele como primário. Então, só vou alterar ali onde está escrito add e vou mudar para make primary. Vou dar um Enter. Perfeito, o comando foi executado com sucesso. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no 2016. Depois de fazer todas essas alterações, eu reinicio. Vamos voltar aqui para o Windows Server 2016. Já aparece como somos/administrator, colocar a senha. Beleza, logou perfeito, agora com domínio. Vou entrar aqui na console do DHCP. Na parte de IPv4, como o meu servidor que entrega aqui, eu vou alterar aqui no escopo o nome do meu DNS Domain Name, tá? Em vez de ser h3.local, eu vou colocar como somos.local. Eu vou dar um aplicar, ou seja, quando ele for distribuir o DHCP, ele já vai colocar esse nome de domínio, beleza? Depois dessas alterações, vou fechar o DHCP, vou abrir aqui o DNS. Em forward lookup zones, temos h3.local e a nova que nós acabamos de criar, que é a somos.local. Já pode perceber que está os dois IPs dos servidores, o 20, que é o SRV3. Vamos abrir aqui o AD, clicar aqui em computadores. Então está funcionando o nosso domain controller aqui, já apontando para o novo domínio de forma correta, tá? O SRV NIS a mesma coisa. Vamos fechar aqui o AD. Vou abrir aqui o grupo Policy Manager. Ele já dá o erro aqui. Então, você vai selecionar Remove this domain from the console, dá um OK. Que nós vamos, em vez de apontar para o h3.local, a gente vai apontar para o somos. Então, botão direito, adicionar floresta, somos.local e dá um OK. Ele vai abrir aqui a floresta do somos e nós conseguimos identificar que todas as políticas estão aí. Lembrando que como nós excluímos aquela política de policy, lá de deploy, do install max, nós precisamos configurar novamente, porque se olhar aqui em settings, ele não aparece. Lembra que a instalação estava sendo realizada por computador, beleza? Então eu vou fechar aqui. Estou conectado aqui numa máquina, Windows 10 agora, no usuário, e vou dar um Ctrl Alt Del. Em vez de logar aqui com Ana, vou colocar outro usuário. Tentar digitar aqui somos barra ana.vieira, né? Já que trocamos o domínio. E vou colocar aqui a senha. Vou dar um OK, ele aparece. O banco de dados de segurança no servidor não tem uma conta de computador para a relação de confiança dessa estação de trabalho. Então vamos reiniciar para ver se ele vai conseguir logar. Eu vou dar um reiniciar e ver se ele vai trocar automaticamente para Somos H. Caso ele não troque, aí nós teremos que colocar o computador no domínio. Então, vou colocar aqui ana.vieira, ainda está aparecendo domínio H3. Em alguns computadores vai trocar automaticamente. O que eu sugiro é que os computadores fiquem desligados e os que não forem automaticamente alterados,
rodar esse programa que é o ProfWins, tá? É nesse site www.forestit.com. Baixar esse User Profile Wizard. Clicar aqui em Download User Profile Wizard. Agora que baixou, vamos instalar aqui, eu aceito, dá um avançar. Esse comando, esse programinha é bom você utilizar, que é para você não perder as configurações do perfil do usuário, senão você vai ter que reconfigurar tudo. Então, o ProfWins, o que ele faz? Ele consegue manter o mesmo perfil quando você troca de domínio. Então, se o computador, porventura, não trocou para o domínio depois de uns 30 minutos, automaticamente, lembrando que os computadores têm que ficar desligados, nem todos os computadores alteram, tá? Eu sempre tenho esse problema. Alguns vão alterar. Os que não alterar, vai ter que fazer na mão e aí eu utilizo o ProfWins. Então, terminou aqui, vamos mandar executar esse Profile Wizard. Vai pedir para ele levar como administrador, se você não for. Vamos logar aqui com o nosso perfil de administrador. Vai clicar aqui em avançar. Procurar saber qual que é o usuário que você está fazendo do computador, né? Ele pergunta para você selecionar o nome do profile, então você pode abrir o gerenciador de tarefas, clicar aqui em mais detalhes e na aba usuários verificar o nome do usuário que você está fazendo. Então, no nosso caso é Ana Vieira. Então, vou selecionar aqui Ana Vieira, tá? É o nosso perfil. Em vez de ser o domínio H3, eu vou mudar aqui para somos.local. Qual que é o usuário padrão que vai entrar, né? Vai ser a Ana.Vieira, que é o usuário que nós estamos migrando. Vou dar um avançar. Ele vai pedir a senha de administrador para colocar no domínio. Vamos colocar aqui administrator e a senha. Ok. Agora ele vai fazer aqui a parte de configuração. É normal ele demorar um pouco, tá? Para fazer a parte de settings ACL, Set Profile ACL. Apareceu Migration Complete. Vamos dar um avançar. Só depois que aparece Migration Complete que você dá um avançar, tá? Concluir. Ele vai reiniciar o computador. Vocês podem observar que tem um documento na área de trabalho dela, né? Pode reiniciar, vamos verificar se ainda aparece. Então, reiniciou o computador dela. Vamos dar um Ctrl Alt Del. Clicar aqui em outro usuário, já pode observar que já está aparecendo como somos a Ana.Vieira. Vamos colocar a senha dela. Conseguiu fazer o login corretamente. Ele vai ficar atualizando os aplicativos, tá? Update Apps. Beleza, depois de ele atualizado, vocês já podem confirmar que o arquivo já está aparecendo aqui na área de trabalho dela, ou seja, ela não perdeu o perfil. Se observar, ó, não foi criado nenhum outro, continua como Ana.Vieira. E o documento aparece aqui, o capa hands correta. Beleza, galera? Era isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte de renomeação de domínio. Então é só se atentar com esses pontos que eu falei no início do vídeo. E os computadores que infelizmente não entrarem automaticamente no domínio, vocês podem utilizar o aplicativo ProfWins, que ele vai ajudar bastante na hora de colocar os computadores no domínio sem perder as configurações, tá bom? Valeu, galera. Grande abraço.